Bem-vinda, Cris! Oi, Iago, tudo bom? Ah, que legal falar com você. Um oi pra todo mundo aí que tá assistindo. Olha só. Você tá Será que tá. como eu diria, numa sequência de lives também sobre Tô. Começa igreja. hoje. Olha, a minha acaba Começa hoje. hoje. A minha acaba hoje. Eu tô tão baixinho aqui, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui. O Aí. volume? Será que sou eu? Agora. Não, o meu que tava baixo. Agora eu quase fiquei surda. Mas, enfim, então, começa hoje minha maratona aí de live. Vamos ver Opa. como que vai ser aí. Então vocês aí que estão vindo da minha maratona de lives, já segue a maratona de live aí da Cris. Vai É ser bom. verdade. Assim Encerra uma, não começa tem. outra. Isso. Coisa Mas boa, muito bom Cris. estar aqui, Iago. Agradeço aí pelo papo. Muito bom para mim estar aqui participando com você. Ah, que E legal. vamos lá, né? Vamos conversar aí sobre esse assunto meio polêmico, né? Você que deu esse tema, não foi? Você que escolheu aí É, na feminismo. verdade, porque eu falo muito disso, né? Eu falo sobre o feminismo em si. E acabou que, por eu ser cristã, né? Acabou que estudando feminismo eu acabei chegando aí nas feministas cristãs, que eu nem sabia que existia. Eu Existem, nem, existem sim. eu nem sabia que existia. Quando eu comecei a estudar o feminismo, já faz aí uns 10 para 11 anos, eu comecei a estudar por curiosidade mesmo, né? Aquela velha conversa de que será que eu devo alguma coisa pro feminismo, né? Todo mundo sempre diz que a gente deve alguma coisa e a gente acaba acreditando que deve mesmo, né? E aí eu fui ver se eu devia alguma coisa pro movimento feminista e eu descobri que não, eu não devia Um bom nada. cristão paga suas dívidas, né? Eu falei, opa, peraí, se eu tô devendo, vamos ver. E aí eu acabei chegando à conclusão, depois de um período de estudos, que eu não devia nada para o movimento. E aí eu acabei me deparando com algumas coisas bem assustadoras, assim, né, sobre o movimento. É, a gente tem aí um imaginário comum em achar que feminismo é luta por igualdade, pelo direito da mulher. E isso tá, eu acredito que todo mundo que nasceu aí depois dos anos 80, eu acho que já nasce com essa concepção de feminismo, né? Porque aí já tem 2 décadas de movimento ali bem militante, com a segunda onda americana, que começou na década de 60, né? Mas a gente já nasce com essa ideia aí de que, ó, né, o feminismo é um movimento para as mulheres e luta em favor de causas femininas, né? Só que quando a gente vai ver quais são essas causas femininas, a gente se depara aí com causas que não são bem assim femininas, né? Elas são muito mais políticas, elas carregam ali um peso político, ideológico que principalmente para a gente que é cristão, fica bem difícil abraçar esse conjunto de ideias. Quando a gente vai vendo a forma como o feminismo tem se configurado, principalmente nos tempos mais modernos, né? Há todo um campo de debate, de discussão. Eu acho que está retornando um pouco o áudio, tá, Cris? Acho que eu vou ter que abaixar, né? Só um pouquinho. Pronto. Vejo. Acho que pronto. Agora eu não me ouço mais. Melhorou, será? Ah, então. Melhorou. Acho que Mas estava assim, muito a gente alto. olha o modo como o feminismo se configura modernamente e dizer que o feminismo é basicamente um esforço por trazer igualdade para as mulheres, cara, isso é ingenuidade. Você vê, primeiro que existe uma pauta política muito próxima dos movimentos feministas, né? Dizer que, por exemplo, a descriminalização do aborto é lutar por direito de mulheres é torcer uma visão política para tentar fazer com que aquilo pareça direito das mulheres, quando pelo menos metade dos fetos abortados serão mulheres também, né? O direito dos fetos abortados Exatamente. não está sendo considerado também. Isso é uma pauta política específica, não é uma luta consensual por igualdade, sabe? De mulher poder votar, mulher se colocar no mercado de trabalho, ter direitos iguais, ter uma justiça procedimental igual, ou seja, serem tratados iguais diante da lei. Agora parece que existe um esforço de pegar pautas, que são pautas políticas específicas, e transformar isso em direito das mulheres, quando isso na verdade não é. Na verdade, assim, eu nutria a ideia de que existia um feminismo bom em algum momento. E aí eu realmente me debrucei mesmo para estudar. Eu estudo muito feminismo mesmo. Eu Uhum. leio literatura feminista mesmo. É o único jeito de estudar um assunto. Eu faço esse sacrifício.
de ler as autoras feministas e realmente fica muito claro ali que não existe espaço para um pensamento diferente do pensamento de esquerda. Isso são palavras das próprias teóricas feministas, né? Tanto é que tem aí duas historiadoras feministas que lançaram aí essa ideia de primeira onda, segunda onda. Isso foi lançado nos anos 90, né? Acho que foi a Maggie Han e a Rebecca Walker, eu acho. Duas americanas, se eu não me engano. Elas começaram a ler aí, vamos dizer assim, traçaram a ideia de quando o feminismo teria começado. E existe ali uma divisão entre os historiadores, inclusive, que existe um grupo que defende a ideia de que em qualquer momento da história onde uma mulher se manifestou em favor do seu direito ou se levantou de alguma forma para lutar por um direito de mulheres, ela deve ser enquadrada como feminista. Existe essa linha aí de historiadores feministas que defendem isso. Independente de você se declarar ou não como feminista, ela deve ser vista como feminista. E muitas cristãs, inclusive, ali daquele movimento das cristãs pela temperança, ali em 1800 e bolinha, elas são hoje em dia muitas vezes confundidas com feministas, porque as historiadoras feministas foram lá no passado e buscaram essas mulheres que atuavam em questões voltadas para a família, para as mulheres, e até lutaram em referente ao voto, né? E elas intitulam ela como feministas, mas elas nunca foram feministas, né? Acho que é o Alistair McGrath que fala que a gente não pode ler o passado com concepções que a gente tem hoje, né? Então, tem como você ler a história e dizer, ali havia um feminismo, ali nasceu o feminismo. Então, o feminismo ele tem essa característica em que ele rouba conquistas históricas, né, de mulheres e rouba muitas vezes a biografia de mulheres e diz ali havia uma feminista, ali havia o feminismo. E eu acho que isso colabora muito para esse imaginário comum em que as pessoas acreditam que o feminismo sempre esteve lutando pela mulher. E na verdade não, muitas mulheres que lutaram ali no início ali da luta pelo sufrágio feminino nos Estados Unidos, onde essas duas historiadoras identificaram como o berço da primeira onda, a maioria das mulheres que lutavam ali, elas eram mulheres cristãs que estavam lutando por uma pureza social. Elas estavam lutando ali contra o alto consumo de álcool, né? Que ali acabava sendo um fator que prejudicava a família, prejudicava diretamente as mulheres e crianças, né? E essas mulheres, inclusive essa associação feminina, que acho que é WTCU, que é a União das Mulheres Cristãs pela Temperança, ela é até hoje a maior associação feminina, não é feminista, é feminina ativa da história, né? E essa associação, a partir dessa associação, muitas mulheres com outros objetivos, mulheres inclusive que contestavam a Bíblia, contestavam a divindade de Cristo, elas se uniram a esse movimento, porque era um movimento muito forte, elas pegaram carona nesse movimento e ali iniciaram uma luta por direitos femininos, mas que não tinha nada a ver com a luta daquela maioria de mulheres cristãs que lutavam. Então, você vê, por exemplo, a Sojourner Truth, ela é usada pelo feminismo negro, mas era uma mulher cristã. Tem outras mulheres também, a Frances Willard, tem várias outras mulheres que estavam lutando por direitos cristãos, que não tinha nada a ver com uma luta política em si, embora o voto estivesse ali em pauta, né? E o voto, o que eu acho interessante dessas mulheres que lutavam ali pelo voto, elas queriam o direito do sufrágio porque elas acreditavam que, como cristãs, elas podiam influenciar a sociedade de uma forma benéfica, né? Elas podiam acabar com aquele consumo de álcool que estava ali destruindo as famílias, destruindo os homens em geral, né? Mas essa jogada política é muito inteligente. Porque você transforma o feminismo em um grupo muito maior do que simples lutar por direitos iguais das mulheres. E você precisa... olha que jogada inteligente. Você olha para o passado, e no passado qualquer um que seja a favor, que lute por qualquer direito feminino, vira feminista. Só que no presente não é assim que eles fazem.
no presente, eu, como cristão, eu sou a favor que mulheres votem, estejam no mercado de trabalho. Compartilho aí xingando o vídeo do Ítalo Marcilli, quando ele disse que bom era quando mulher não votava, não é? Ah, é verdade. Não é? E digo que ele É, é. E tô lá contra esse tipo de fala. Mas eles não vão me chamar de feminista, porque eu não sou a favor da legalização do aborto, porque eu não acho que o governo uhum, deveria criar ações afirmativas para as mulheres, porque eu não acredito que o governo deveria, de alguma forma, obrigar patrões com relação ao salário. Eu acho horrível que mulher receba menos, mas não acho que é o governo que muda esse tipo de comportamento. opa, Existem vários dei fatores uma travadinha. que me colocam fora do feminismo. Uhum. E eu Na fora do verdade, só, feminismo, ué, na verdade, né? só o fato de você ser cristão, você já não dá pra você ser feminista. Segundo Mas as aí, próprias mas aí feministas. quando eles olham para trás, qualquer um que seja a favor de direito das mulheres, de forma geral e mais abstrata possível, vira um nome a favor da causa. Então eles ganham É, para si a história, eles ganham a história para si, exatamente. mas excluem do presente qualquer um que não reze totalmente a cartilha. Então, para você não estar fora da história, o que é que você precisa? Você tem que rezar toda a cartilha moderna, que inclui pautas completamente anticristãs. Exatamente. E você sabe que quando você começa a pesquisar mais sobre o movimento, você chega em historiadoras que rejeitam essa convenção ali de Seneca Falls como o início, o berço da primeira onda, justamente porque havia ali uma força de mulheres cristãs muito além do que as outras mulheres que estavam ali preocupadas mais com outras questões, né? Sim, Tem alguns registros, inclusive, eles dizem que essa Associação das Mulheres pela Temperança, elas tinham cerca de quase 2 milhões de membros, enquanto as outras tinham 13 mil. Então era assim, era um movimento muito majoritário cristão, né? Tinha homens e mulheres também. Mas só que né, eles acabam lendo a história dessa forma para que o feminismo sempre esteja presente em algum momento. Mas como eu estava falando para você, quando você começa a fuçar mais aí e ir mais além no estudo, você chega a algumas historiadoras que já rejeitam ali como sendo o berço, e elas sim. apontam ali a Revolução Russa, né? E aí tem um livro que eu sempre cito ele, que eu acho assim, ele de extrema importância para quem quer conhecer o feminismo mesmo, que é Mulher, Estado e Revolução, da Wendy Goldman. E ela apresenta ali a Revolução Russa como a verdadeira primeira primavera feminista, que ali teria aflorado de fato o verdadeiro berço do feminismo. E realmente, quando você começa a ler ali, você vê que o próprio Lenin escreve sobre a emancipação das mulheres, e até é muito repetido até hoje, né, essa ideia de emancipação. E quando você vai ver, tá ali, tá repousando ali, todas essas ideias. Eu sempre falo que não é muito difícil de você identificar aonde que está o antagonismo do cristianismo com o feminismo, né? Tem alguns pensadores aí, alguns teóricos, eles dizem que qualquer filosofia política, né, qualquer conjunto de filosofia política, ele acaba sendo uma alternativa secularizada, digamos, ele acaba sendo um conjunto de ideias secularizado da teologia, né? E a Nancy Pearcey diz que acaba sendo todo conjunto de ideias, ele parte de um princípio último, e que se não começa em Deus, ele começa em qualquer outra dimensão, né? Seja social, seja de criação, seja Sim, biológica. No caso do feminismo, ele traz aí um princípio último social. E quando a gente identifica esse princípio último, né, que é o pensamento ali de Marx e Engels sobre que a mulher é uma vítima da sociedade porque existe uma estrutura de poder opressora, comandada por homens, que oprime mulheres. E a partir desse momento, a partir deste pensamento, se constrói todo o pensamento feminista. Então, se você lê qualquer autora, qualquer linha, né, que existem muitas vertentes feministas, as pessoas falam isso, mas existem vários feminismos. Esse feminismo é ruim, mas aquele é bom. Só que todas as vertentes feministas, elas repousam no mesmo princípio último, né? E
é um consenso entre as teóricas feministas, várias delas, a Marilyn French, eu sempre cito elas, a Denise Thompson, a própria Bell Hooks, que eu estou lendo agora, que é uma teórica do feminismo negro, que eu considero o feminismo mais honesto, digamos assim, porque ele não esconde muito ao que veio, né? Ele não aceita, inclusive, as feministas culturais, que são essas feministas de mídia, né? Tipo a Anitta, ou essas divas Sim, pop, sim. por exemplo, elas são, inclusive, rejeitadas por elas, porque elas dizem que elas se aproveitam do discurso de gênero para elas ascenderem na carreira, né? Então elas não estão lutando contra o patriarcado, elas estão apenas usando do discurso para que elas se beneficiem dentro do patriarcado. E a luta principal do feminismo é derrubar o patriarcado. O patriarcado não pode existir porque o patriarcado ele é opressor e a mulher é oprimida por ele. Então esse pensamento, Iago, muitas vezes, sutilmente, a gente acaba reproduzindo. Porque quando a gente começa a ler a nossa realidade sempre a partir dessa ideia de que as mulheres são sempre oprimidas por homens, a gente corre o risco aí de cair, e muitas vezes, numa mentalidade um pouco influenciada, Uhum. né? E eu vejo muito isso. Eu vejo muito isso não só fora da igreja, mas infelizmente dentro da igreja também. Porque, por exemplo, eu vou dar um exemplo fora da igreja, né? As pessoas elas costumam dizer que as mulheres não cursam engenharia, por exemplo, porque os homens, por conta do machismo, né? É Aham. machismo que mulheres não cursem engenharia. O que é uma mentira, porque a faculdade de engenharia está aí. É só você ir lá e entrar e cursar, né? Uma das minhas melhores amigas mesmo, ela se formou junto com o esposo dela em mecatrônica e ninguém pediu ela de fazer isso, né? Então existe muito esse discurso, né, que as mulheres não estudam certas áreas porque elas estão sendo impedidas pelos homens. E aí você vai para os países escandinavos, né, onde os direitos são considerados aí os países mais igualitários, e ainda assim os homens acabam sendo maioria que se formam como engenheiros e as mulheres acabam sendo maioria que se formam enfermeiras, por exemplo, porque o homem gosta de coisas e a mulher gosta de pessoas, né? Isso é uma coisa nata, meio que instintivo. Não é que exista aí uma estrutura impedindo isso de acontecer. É interessante porque quando a gente vai entrar nesses assuntos, é bom a gente começar, para o público que caiu de paraquedas aqui, a definir algumas coisas, mostrar mais ou menos como é que a gente pensa sobre algumas coisas. Porque se perguntarem pra gente, você é feminista? Aí a gente vai ter um problema. Né? O que é que você pensa do feminismo? Né? Porque se o feminismo moderno olha para a história, vê Jesus, vê as sufragistas e tal como feministas, então, bom, eu sou um feminista. Eu tô com Jesus, eu vou tratar as mulheres com respeito. Eu tô com o pessoal lá que queria voto e participação das mulheres na vida pública. E mulher poder trabalhar e influenciar positivamente a sociedade. Nesses termos, eu tranquilamente seria um feminista. O problema é que não é nesses termos, não é? O feminismo moderno e contemporâneo ele apresenta uma série de outras ideias. Então, quando a gente está aqui falando contra o feminismo e contra essas ideias de igualdade que o feminismo traz, de forma alguma a gente está concordando com discursos machistas ou misóginos que inferiorizam a mulher ou que tratam a mulher com desrespeito. E a gente, pelo menos, não sei se posso falar pela Cris, mas eu pelo menos reconheço que ao longo da história do mundo houve muitos períodos de opressão contra a mulher pelo simples fato de ser mulher. Não Né? só houve, como em algumas realidades ainda há, né? Não é Ainda há, porque muito fortemente. recentemente eu estava estudando o trabalho do Dr. Denis. O sobrenome dele é um pouco difícil de falar, é Mukwege, Dr. Denis Mukwege, que ele ganhou o Nobel, né? Porque ele cuida de mulheres já desde os anos 90. Ele cuida ele opera mulheres diariamente que são estupradas e estão. Muitas vezes elas levam tiro né, nas suas partes íntimas após o estupro e outras barbaridades que elas são submetidas ali no Congo. E até uma das pessoas que me segue, que eu indiquei o trabalho dele, né? E uma das pessoas que me segue chegou e falou: mas eu vi o doutor Denis falando em favor
da igualdade de gênero. Eu falei, e ele tá errado. Porque, assim, as pessoas confundem isso, né? De que, eu sou contra o feminismo, então eu não sou contra, ou eu não sou a favor de que as mulheres tenham direitos onde elas não têm. Isso é um grande absurdo de pensar. E até isso é um fruto do próprio feminismo, né? Porque ele rouba as pautas legítimas, ele rouba para si, diz que é dele, pautas que são humanitárias, né? Pautas que nós, como cristãos, já estávamos preocupados muito antes do que qualquer movimento Sim. desses políticos modernos, Não, né? quando você pensa no contexto greco-romano, com o pater familias, a autoridade do homem sobre a família, o marido podia disciplinar a esposa como se disciplinasse filhos. Uhum. Isso é muito disputado ainda, mas alguns teóricos acreditam que o pai podia até matar a esposa se quisesse. Nero, pelo menos, ele torturou e matou a sua primeira esposa. Isso era tratado como uma coisa meio que natural, assim. Foi Não, até através do cristianismo, né, que isso mudou. sim, até a própria criança mesmo. Eu sou formada em Sim, pedagogia e a gente estuda toda a história da criança na humanidade, o que é horrível, porque é, criança não era gente até o cristianismo ascender. Não era gente, criança não era gente, era menos do que bicho, né? sim, Então, quando você vê que a partir do cristianismo as crianças passam a ser valorizadas, né? Não só as crianças, mas as mulheres também. Todos os desafortunados, né? Passam a ter sim, voz a partir do cristianismo. E então você vê que o cristianismo ele é uma força transformadora e ele é uma força que, óbvio, que acumula aí exageros e erros, né? Porque são pessoas que estão envolvidas, mas a essência do evangelho, a mensagem do evangelho e a força do cristianismo na história ela não tem como competir com nenhuma outra, né? E aí você comentou aí quando as pessoas falam que Jesus era feminista e quem lutava pelo direito era feminista, então eu sou feminista. E eu já me posiciono diferente, porque eu vejo nisso uma sutileza do movimento, porque Não, eles não, eu não estou vão lá dizendo em que eu Jesus não e tô dizendo falam. que eu concordo com isso, não, certo? Estou dizendo que. Não, eu entendi o que você Falei. estava falando. Eu entendi, calma, eu entendi. Calma aí, eu entendi. Mas é que eu vejo assim que muitas vezes a gente acaba sendo pego nisso. Por quê? Porque a gente. E eu já passei por isso. De me sentir, às vezes, constrangida de dizer, não, mas. Ah, tá, então se o feminismo é isso, então tudo bem. Mas só que o feminismo não é isso, né? Então a gente. Eu me posiciono muito em relação a isso e eu convido muitas pessoas a estudarem sobre isso, para que cada vez mais as pessoas tenham coragem de se posicionar e dizer, não, eu não sou feminista por causa disso, disso, disso. E uma das coisas que eu vejo que o feminismo faz é que eles querem encontrar o feminismo até na criação. Até na criação tem que ter feminismo. Né? Então, uma vez a Thaís foi numa palestra, a Thaís Azevedo, e ela ficou tão indignada com o que as feministas estavam falando. Era uma palestra numa igreja aqui em São Uhum. Paulo. E uma teóloga lá estava falando que a morte de Jesus na cruz tinha sido um fracasso e que ele não tinha feito tanto assim pelas mulheres, não. Porque ele podia ter feito muito mais. Aí eu fiquei, nossa. Então, por quê? Porque é aquilo que eu estava falando no começo. O feminismo ele acaba se apresentando como uma alternativa ao cristianismo, assim como vários outros filosofias políticas, eles acabam se apresentando como uma alternativa ao cristianismo. E é por isso que eu digo, não, nós não precisamos do feminismo, porque nós já temos a fé, nós já temos o cristianismo. E eu vejo assim que, como essa geração, esse é um problema da nossa geração, de transferir o mal e o problema para as estruturas, né? E quando a gente transfere o mal e o problema para as estruturas sociais, a gente esquece que o mal e o problema está em nós. E quando a gente acha que a gente precisa combater o mal das estruturas sociais, a gente acredita que o evangelho não é suficiente, é por isso que a gente busca essas alternativas. E eu vejo que muitos jovens têm buscado essas alternativas, não só através do feminismo, através de várias outras aí, filosofias políticas. É como se o evangelho não fosse suficiente, então eu preciso do feminismo, porque Sim. o feminismo vai libertar as mulheres. E aí eu digo que é muito difícil, Iago, eu desafio aí quem perguntar para
para uma mulher hoje, uma mulher contemporânea, e você chegar para uma mulher e dizer para ela que que ela não é oprimida ou que não há uma opressão feminina, vai ter sempre aí uma reação bem contrária, mesmo que essa mulher seja cercada de privilégios. Mesmo que essa mulher seja cercada de privilégios, ela sempre vai se enxergar como oprimida. E eu atribuo isso aí a essa influência desse pensamento, que não é um pensamento só feminista, né? É um pensamento aí filosófico, ideológico, progressista, digamos assim. Uhum. E a gente vê isso dentro da igreja, né? Infelizmente, às vezes é muito difícil a mulher se ver como responsável pelas suas escolhas. E eu sempre estou batendo muito isso na tecla. Se eu faço A ou B, se eu escolho fazer A ou B, se eu me interesso por A ou B, assuntos diversos, isso tem a ver comigo, com as minhas escolhas e com as minhas responsabilidades, não com o que os homens estão me impedindo de fazer, porque os homens, não sei o quê. Às vezes, eu fico meio assim, eu falo, será que eu estou na mesma realidade das pessoas? Porque eu não vim de uma realidade em que, numa roda de conversa, quando eu ia falar uma coisa, ou dar uma opinião, por eu ser mulher, eu fui calada por homens, e isso não faz parte da minha realidade. Embora eu saiba que possa fazer parte da realidade de outras pessoas. Mas eu acho que isso Sim. tem muito mais a ver aí com o meio em que se vive e com a educação que se recebe do que uma estrutura de opressão feminina, né? Isso, eu acho que isso é uma grande questão que se torna sociologicamente importante a gente discutir, justamente porque o consenso sociológico hoje é a ideia de julgar moralmente estruturas impessoais. Isso. Então, você julga o resultado e, olhando para o resultado, você tenta impor moral no resultado. É o mesmo problema do racismo estrutural. Você Uhum. olha o teste do pescoço, né? Você olha para um lado, para o outro, existem muitos negros ali naquele restaurante. Isso prova o racismo. Cadê os negros na faculdade de medicina? Isso prova o Exatamente. racismo estrutural. Opa, mas existir diferença seja de sexo, seja de cor em um ambiente, é o resultado de um processo histórico que é anterior. E esse processo histórico, sim, pode ter sido racista, misógino, o que é que seja. Mas você Uhum. não tem como julgar os indivíduos e o ambiente unicamente de forma moral e atual, como se você estivesse dizendo que, pronto, se eu sou racista, você me prende, você me educa, você me Uhum. ajuda nesse processo. Como é que eu mudo uma estrutura? Aí que entra a grande questão. O cristianismo sempre mudou estruturas através da mudança dos indivíduos que fazem as estruturas. Só Exatamente. que os indivíduos que fazem estruturas não são mais os indivíduos que vivem hoje. As estruturas de hoje são fruto de dominações ou fracassos e vitórias do passado. Como é que então a gente muda as estruturas modernas se os indivíduos não são mais os responsáveis por essas estruturas? É através da dominação estatal. O Estado vai, então, torcer as estruturas sociais, punindo e tentando corrigir a existência de quem não está atrelado àquele efeito danoso do que é que seja do passado. Então, há poucos anos as mulheres não podiam trabalhar, há poucos anos as mulheres não tinham local público, há poucos anos os negros eram escravizados. E Isso aí gerou vai resultado. depender um pouco também, Uhum. né? Eu acho que foi na live que eu fiz com o Paulo Cruz, a gente conversou sobre isso. Esse recuo da mulher do trabalho, Uhum. ele também se dá num período da história. Sim, Porque não foi em toda a história que a mulher não trabalhou, né? exato. Existiram períodos da história que a mulher tinha que trabalhava como homem, mulher, criança, todo mundo trabalhava. Existiram outros períodos em que as mulheres tiveram aí a chance, que eu digo que é chance, porque geralmente existe aí antigamente eram trabalhos bem pesados que as mulheres realizavam, né? Trabalhavam no campo, Sim, trabalhos sim. agrícolas. E aí, quando ela tem essa chance de ficar no lar, digamos assim, é um período específico da história, né? Então, quando a gente. E aí o feminismo entra com um discurso falacioso dizendo que se a mulher trabalha é porque o feminismo libertou a mulher. Isso é uma grande mentira, né? Você Quem vê aí libertou a as mulher foi mulheres. a Revolução Industrial. Exatamente. Libertou Você mulheres e vê. crianças. E as guerras também, né, que obrigaram, que eu não vejo muito como uma libertação, porque as mulheres tinham que trabalhar muito pesado ali, né, porque não tinha mão de obra masculina, né? Sim. Então, assim, são os períodos e as
como que eu posso dizer, a maneira com que a sociedade às vezes Sim, é obrigada a se organizar, que vai determinar se a mulher vai ter mais chance de sair para trabalhar ou vai precisar ficar cuidando mais da prole em casa. São situações que as sociedades passam, né? A Camille Paglia mesmo, que ela se declara feminista, embora o movimento a rejeite muito, porque ela não aceita essa ideia de patriarcado opressor e daí então você não pode ser feminista, né? é, Porque a base do pensamento é esse. Você tem que ter esse princípio último como seu pensamento. Existe uma estrutura de poder masculina que oprime mulheres. Então, se você pensa fora dessa linha aí de pensamento, então você já não é uma feminista. E ela critica muito isso. Ela sempre fala que ela está avisando que a hora que acontecer uma catástrofe aí, onde essa civilização que a gente conheça, né, não seja mais como é, e os homens precisem de novo ir aí cortar árvore e arregaçar a manga e todo mundo trabalhar pesado, vai voltar ao que era antigamente, né? As mulheres vão voltar a cuidar da prole em casa, enquanto os homens vão desbravar o mundo, porque é a sim. maneira com que o ser humano acaba se garantindo a sua espécie, digamos assim, né? Não, mas é a mais pura verdade. Isso que eu falei da Revolução Industrial, né? O pessoal olha para esses movimentos modernos e acha que o mundo sempre seguiu o mesmo rumo. Então, até no próprio esquema de escravidão, né? A escravidão de negros, que Uhum. foi epidêmico no período colonial do Brasil e tudo mais, foi uma coisa terrível, foi uma coisa horrorosa, foi uma coisa desumana, e graças a Deus cristãos foram referência no processo do fim da escravidão, seja os Quakers nos Estados Unidos, seja William Wilberforce na Europa. Mas o grande ponto é que a escravidão não existiu do jeito que existia no Brasil desde sempre. Antes do tráfico negreiro, existiam outras formas de escravidão. Até aquela velha Uhum. conversa de que slave, né, vem de eslavo, né, de escravo vem de eslavo, que eram loiros de olhos azuis que eram escravizados, né, por mouros de pele escura. Você tem Sim. ondas diferentes ao longo da história do mundo. Você olha para a antiguidade e você tem, no tempo do Israel antigo, mulheres trabalhando no campo. Não é? Uhum. Você tem mulheres trabalhando tanto quanto os homens. A própria descrição, né, da mulher virtuosa, a gente até cansa de ler, né? Que mulher, Não, ela aquela costura mulher roupa acorda para às 5 horas da viajantes, manhã. Eu é, falei, compra gente, campos, avalia os preços, vende os campos. A mulher é uma trabalhadora. é uma empreendedora, né? Exatamente, eu vejo muito isso mesmo, que o feminismo, ele quer dizer que ele libertou a mulher de tudo. Inclusive, quando a gente critica e aparece feministas, elas falam: ai, você tá falando o que do feminismo? Se você só tá falando porque o feminismo te deu Te a deixou. oportunidade de estar falando. Você só tá escrevendo, você só tá fazendo isso e aquilo porque o feminismo deixou. E o que é muito curioso, né? Você lembrou muito bem, o cristianismo ele tá aí sempre à frente de grandes avanços, inclusive da educação, né? Você não vê um nome de uma feminista famosa que lutou pela popularização da educação e você encontra vários cristãos que estavam lá fazendo isso, né? Eu Isso mesmo, não quando eu só. estudei história... Desculpa, Não, pode continuar. falar. Não, senão Não, é pode falar. interruption. Interruption é um perigo. Não, é que eu ia falar isso, que quando eu estudei história da educação, a gente não encontra ali nenhuma luta feminista pela educação. São sempre cristãos batalhando para popularizar a educação, para que a educação chegasse a todos. Inclusive colocando mulheres como educadoras, como professoras, né? Profissionalizando a mulher, né, nesse contexto. Então você não vê, eu tô lendo um livro da Bell Hooks aqui, terminando, graças a Deus, porque eu não aguento mais. E ela fala, tem um período ali que ela fala muito ali sobre a influência do feminismo na vestimenta, a influência do feminismo no mercado de trabalho. Só que ela não cita uma feminista que conquistou nada disso. E aí, quando você Aham. vai ver na história quem que influenciou a questão da vestimenta da mulher, para a mulher se vestir, sei lá, com calça comprida e tal, são mulheres independentes, mulheres que não estavam fazendo nada pelo feminismo, elas Sim. estavam talvez ali lutando por uma, né, a Coco Chanel lá, sei lá, foi lá lutar por uma coisa que ela acreditava, cara, sabe? Então, assim, sempre que uma mulher vai fazer alguma coisa, ela é feminista, então o feminismo é um ladrão de conquistas, né? Feminismo é um ladrão de conquistas, é verdade. Isso não só É. nos contextos mais antigos, falando de como o cristianismo tem
dado libertação para as mulheres. Eu lembro muito do William Carey, né? Eu estou lendo e pesquisando sobre o William Carey, estou fazendo a tradução de uma obra dele, e o William Carey, quando chegou na Índia, lá o fenômeno da sati ainda era muito famoso, ainda existia. Sati, na língua indiana, significa boa mulher, que era o ritual de que quando os homens morriam e os seus cadáveres eram queimados em piras, as mulheres deveriam morrer juntos, queimadas vivas com os seus maridos nessas piras. E foi através da ascensão do cristianismo na Índia que isso acabou. Na Índia, ainda se podia vender e comprar pessoas. Você, com 7 moedas, você conseguia comprar ou um mosquete ou uma pessoa na Índia. E depois de William Carey, a compra e venda de pessoas foi encerrada, terminada. Tudo isso através do cristianismo crescendo e mudando as compreensões da sociedade. Sim, esse médico mesmo que eu citei, lá, que tem o trabalho no Congo, ele é cristão, né? Ele é filho de um pastor pentecostal e ele se formou em medicina, se especializou em ginecologia para poder cuidar dessas mulheres que vivem ali numa condição que é terrível, né? Quando você assiste o documentário dele, você fica, sei lá, uns 3 dias chorando, porque imaginar que nos dias de hoje, né? Ainda existam mulheres passando por esse tipo de situação e é por isso que esse discurso, quando aqui nós, mulheres ocidentais, né, abraçamos esse discurso de que, ó, como nós somos oprimidas, chega a ser até um pecado, né? Porque diante de situações em que as mulheres são realmente oprimidas, né? E as pessoas reclamam que são oprimidas, sei lá, porque o garçom não cumprimentou ela, cumprimentou o marido, a Chimamanda, né? A feminista mais queridinha do momento que narra isso, né? Que o sinal de machismo para ela numa sociedade é isso, que ela chega num restaurante e o garçom vai cumprimentar o esposo e não ela. Então ali há uma reprodução do machismo. Então, assim, são umas reclamações infantis, né? Eu costumo dizer que são reclamações infantis diante da realidade. É lógico que a gente está focando aqui na mulher, no sofrimento da mulher, mas o sofrimento humano, né, em geral, é absurdo, né? Tem um documentário chamado Humanos, inclusive, ele dá uma forçada ali numa questão política em algum momento, obviamente, mas ele é um documentário muito interessante, porque ele aborda o sofrimento de várias pessoas, homens, mulheres, crianças, espalhados pelo mundo, né? Com a concepção que eles têm de amor, de tristeza, de perdão. E é muito interessante, eles entrevistam pessoas do mundo inteiro. E como as pessoas sofrem, né? O olhar das pessoas é um olhar... Eu assisti esse documentário e fiquei deprimida. Fiquei uns 3 dias, ai meu Deus, só orando, assim, sabe? Porque como a gente se torna egoísta, né? Muitas vezes. Muitas vezes não, a maioria das vezes. De achar, às vezes, que pouca coisa é muita coisa, né? E como tem gente que sofre mesmo ali abaixo da linha da miséria mesmo, de questões que, como você disse, nós, principalmente aqui no Ocidente, a gente tem o privilégio de ter aí uma influência cristã muito grande que trouxe aí uma comodidade, um avanço de liberdade para a gente que outros lugares ainda não alcançaram, né? Sim. Não, Não que aqui seja tudo bom também, né? Também Não, tem claro que seus não. problemas. Não, claro que não. É muito louco, porque muitas das batalhas feministas modernas se tornaram batalhas políticas, pura e simplesmente. Você tem um ambiente que mulheres podem votar, mulheres são aceitas no mercado de trabalho igualmente com os homens, você tem as mais variadas em termos legais, em termos de justiça procedimental, tá tudo aberto aí. O problema, claro, Sim. não existe uma justiça cósmica. E o Thomas Sowell, né, que o nosso negro Thomas Sowell, que fala muito contra as leis normais de racismo atuais, né? Ele fala sobre o problema das esquerdas modernas é que as pessoas confundem a busca por justiça social com a busca por justiça cósmica. A gente precisa que o governo venha e tire todas as diferenças do mundo. Então, se não houver o mesmo número de homens e mulheres, negros e brancos naquele ambiente, é porque está havendo racismo ou discriminação. Quando, na verdade, o que você tem é uma série de processos sociais, às vezes até mesmo indecifráveis, que afetam os seres humanos nas mais variadas diferenças, seja diferenças de ordem biológica, no caso de homens e mulheres, envolvendo a prole, envolvendo a amamentação, filhos e coisas assim, seja de força física, seja de
preferências em termos relacionais, linguísticos e sociais, seja mesmo frutos do passado, de processos de domínio, de subjugação, de gente vencendo, perdendo, de conquistas, fracassos, de injustiças e justiças que se deram ao longo da história, que geraram o mundo moderno que a gente recebe esse mundo. E não tem como a gente criar uma justiça cósmica. A certeza que a gente tem é que virá um Cristo que vai dar justiça para esse mundo e que vai consertar todas as bagunças. Quando a gente tenta, através do esforço político, tentar criar um ideal de justiça e de igualdade pleno, o que a gente está fazendo é tentar estabelecer o reino de Deus na Terra. E a gente não consegue estabelecer esse reino com justiça. Sempre é um reino de violência, é um reino de ira, é um reino de morte, é um reino em que a gente vai ter que pegar uma força política e transformá-la em algo tão poderoso ao ponto de conseguir consertar todos os mandos e desmandos das histórias e os seus efeitos no mundo contemporâneo. Isso é impossível de fazer. Isso é dar para o governo um poder que ele nunca deveria ter. E essas filosofias políticas, elas são isso mesmo, resumidamente são isso, alternativas ao cristianismo. E o que eu procuro bater muito na tecla lá para o pessoal que me acompanha, que gosta de estudar ali o material que eu disponibilizo, é muito isso, a suficiência do evangelho, né? O evangelho, ele é suficiente e nós temos que crer que ele é suficiente, né? Porque quando a gente acha aí que a gente depende de alternativas para lutar em favor do que é justo, lutar em favor do que é certo, então a gente talvez não conheça direito o evangelho, né? Talvez nós não estejamos aí tão convictos daquilo que nós cremos. Teve uma pesquisa recente que foi feita entre as mulheres cristãs, né, católicas e evangélicas aqui do Brasil, e que 32% das mulheres evangélicas se disseram feministas cristãs e 40% das católicas se disseram feministas cristãs também. Mas quando você vai ler as teóricas feministas, as chamadas feministas radicais, que são as que defendem uma militância mais ativa, né? Elas não têm nem assim um trabalho de esconder que não tem como você ser feminista e cristã, não há nem como você ser uma liberal e feminista, não há nem como você ser ter qualquer outro posicionamento político e ser feminista. Ou você é de esquerda ou você não é feminista, porque existe ali toda uma pregação, e eu digo pregação porque elas mesmo usam uma linguagem muito religiosa, elas falam sobre redenção, elas falam sobre transformação através da mensagem feminista. Sim. Elas falam sobre essa transcendência da alma através dessa mensagem, e a sororidade, como as meninas costumam imaginar que seja uma irmandade ou uma camaradagem entre mulheres, na verdade ela é uma sororidade baseada em solidariedade política, né? Se você não abraça o meu conjunto político e você é mulher, você é minha inimiga. Agora, se você é um homem e abraça o meu conjunto de ideias, então você é um aliado. Isso são palavras de teóricas feministas, não sou eu que estou inventando. Então existe ali uma clara apresentação de uma religião mesmo, de uma alternativa, de um conjunto de ideias que se apresenta como uma religião mesmo, uma religião sem Deus, né? E eles fazem questão de excluir Deus, inclusive porque eles acreditam que o cristianismo é patriarcal e aí ele é opressor e ele precisa ou ser transformado ou ser eliminado. Cris, a gente está só arranhando a casca da introdução a esse assunto, né? É aquilo que é importante a gente falar a respeito. A gente está aqui há mais de 50 minutos, daqui a pouco o Instagram vai nos expulsar. Passou rápido. Mas passou muito rápido, né? Foi muito bom, está sendo muito legal esse papo. Vamos marcar outros. Vamos marcar. Mas vamos tentar seguir para falas conclusivas já. Eu acho uma coisa que a gente pode concordar dentro da nossa conversa aqui é que somos todos a favor de direitos das mulheres. Ninguém é a favor de opressão, de violência, ninguém é a favor de subjugação, ninguém é a favor de mulheres... Dos direitos humanos, né? No sentido de ser humano ser valorizado como um indivíduo. Isso. E não ser subjugado, não ser descartado, né? Não ser Exato. abusado e nem humilhado seja por qualquer condição que ele tenha, né? Eu acho que essa é
Acho que essa é a principal característica do cristão, né? Do cristão mesmo. Eu sempre digo isso, as pessoas às vezes me perguntam, falar sobre feminilidade bíblica. Eu falo, gente, o único exemplo que a gente tem para seguir é Jesus. Jesus, né? Para a gente ser cristão, a gente tem que imitar Jesus, né? Seja homem ou mulher, você tem que imitar Jesus. Então, se você quer Sim, se descobrir como mulher, então você tem. Opa, deu uma palmada aí. Você tem que meditar aí na pessoa de Jesus e tentar transformar a sua mente, o seu caráter através da pessoa de Cristo e tentar sim, imitar, né? E eu acho que quanto mais nós tentarmos imitar a Jesus e entender que Jesus não era um revolucionário político, como as pessoas querem que ele seja, né? Jesus não era aí um militante de nada. Jesus é o Filho de Deus, se apresentou sim, como Filho de Deus, né? E o reino que ele pregou é um reino que não é desse mundo, né? Nós, como imitadores deles, temos que nos esforçar aí para fazer o máximo possível daquilo que ele fez, né? Que é tratar todo mundo não pelo aquilo que a pessoa tem, não pelo que a pessoa apresenta, né? Jesus, ele dignificou, digamos assim, as mulheres e crianças e os desafortunados da época dele, né? Então, eu acho que esse é o nosso papel, não tem muito do que fugir. E acreditar, né, Iago, que o evangelho é suficiente. O evangelho, ele é suficiente para influenciar o meio em que a gente vive. Eu acho que a gente tem que acreditar nisso. Cris, eu não tenho nem o que complementar diante do que você colocou, tá? Essa live talvez caiu aqui através do meu perfil. De Por favor, paraquedas. siga aí a Cris, procure aí no Instagram, tenho certeza que vai ser bom para a sua vida. Tá bom? Cris, muito obrigado. Amanhã eu tenho uma live com o pessoal do Escola do Discípulo. Opa, legal. A gente vai falar, vamos falar um pouco aí sobre o cristianismo na história. Quero agradecer, Massa. Iago, por essa conversa. Foi uma conversa boa, edificante. Agradecer a todo mundo que ficou aí até agora. E é isso, estamos aí. No que der, a gente conversa de novo. Amém. Um abraço, pessoal. Obrigado, Cris. Um abraço, gente. Obrigadão, Iago. Tchau. Tchau, tchau.